Olá, gente, mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo, que hoje estaremos trabalhando aqui, continuando nossos estudos acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos anunciados no artigo 5º. Estaremos hoje trabalhando a inviolabilidade de domicílio, né? O artigo 5º, em seu inciso 11, nos diz o seguinte, nos diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. É um dispositivo quase que autoexplicativo, né? Mas isso não nos dispensa de fazer algumas observações importantes, principalmente aquelas costumeiramente cobradas aí pelas bancas de concurso. Vamos fazer mais uma leitura, né, mais detida, mais demorada deste dispositivo, e depois vamos atrás aí de esclarecer alguns pontos que porventura não ficarem bastante claros aí com a simples leitura, né? A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Então, a primeira observação importante aqui para a gente, a primeira observação importante para você anotar aí no seu portfólio é a compreensão do que seja casa. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Na verdade, aqui está uma norma constitucional que, com o passar do tempo, sofreu um fenômeno chamado de mutação constitucional. O entendimento do seu sentido começou a mudar aí com o longo do tempo, sem necessariamente precisar mudar o texto. Foi a compreensão aí dos tribunais, né? A compreensão aí dos magistrados e também a compreensão da doutrina, que acabou levando ao seguinte: casa aqui nos termos do inciso 11 do artigo 5º da nossa Constituição, não significa tão somente a residência da pessoa, mas também se estende aos locais de trabalho, aos escritórios, né, às lojas, aos quartos de hotel, de motel. Atenção aí que, segundo jurisprudência do STF, alguns desses estabelecimentos, né, por se encontrarem abertos de forma rotineira ao público, não são considerados como casa para os fins de inviolabilidade do domicílio. Os restaurantes e os bares, eles não são considerados casas, mas os escritórios, consultórios, lojas, empresas diversas, quartos de hotel, como já falei, pousada, motel, tudo isso aí são ambientes considerados casa para o efeito deste direito fundamental da garantia de inviolabilidade ao domicílio, certo? Então, quem ali está morando naquela casa não precisa necessariamente ser o proprietário. Quem estiver ali morando, o inquilino, a pessoa que está tomando conta, o caseiro, é ele que pode permitir a entrada, ele que pode consentir a entrada naquele ambiente, né? Então, quem está ocupando ali o quarto de hotel, aquele hóspede, o quarto dele, durante aquele momento em que está sendo por ele ocupado, é considerado para fins de inviolabilidade do domicílio, como se a casa fosse. Então, a primeira observação que eu gostaria que você anotasse aí no seu portfólio é esta compreensão do que seja casa, para o disposto aqui no inciso 11 do artigo 5º. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, vamos agora para a segunda observação. Para a segunda observação aí do seu portfólio. A regra para que se entre em uma residência alheia, qual é? A regra é o consentimento do morador. Se o morador consentir, se o morador permitir, essa entrada pode ocorrer em qualquer momento do dia ou da noite, desde que com o consentimento do morador. Esta é a regra. A terceira observação, anote aí. A quem se destina esse comando constitucional? Você sabe que é uma garantia do indivíduo, é um direito fundamental, ali anunciado no artigo 5º. Os direitos fundamentais, os direitos e deveres individuais e coletivos,
Então é uma garantia, é um direito do indivíduo, mas perante quem? Quem é que deve obedecer este mandamento constitucional? Tem aqui no texto do dispositivo: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, este ninguém nos traz a ideia de que o comando constitucional se dirige tanto ao Estado, principalmente através das suas forças policiais, não invada o domicílio alheios, a não ser nos casos constitucionalmente permitidos. E também qualquer particular. Ninguém inclui os agentes públicos, e esse ninguém também inclui qualquer pessoa do povo. Então a inviolabilidade do domicílio é garantida ao cidadão, é garantida ao indivíduo em face do Estado e em face de particulares. Esta foi, me parece que a terceira informação aí, ou a quarta informação para o seu portfólio, e já vamos para a próxima. Existem duas possibilidades de se entrar no domicílio alheio, de se entrar na casa alheia sem o consentimento do morador. Duas possibilidades. E você vai tomando nota. É possível que a polícia, é possível que um particular entre na casa alheia sem o consentimento do morador, em duas possibilidades. E a primeira delas é o seguinte: ali está ocorrendo um flagrante delito. Ali está ocorrendo um desastre. Ou ali alguém está precisando de socorro. Então, para prestar socorro, para atender, vítimas aí de desastre, ou então na ocorrência de um flagrante delito, nessas três situações, a qualquer hora do dia e a qualquer hora da noite, é possível que se entre na residência, que se entre na casa, que se entre ali no escritório, que se entre no quarto de hotel, no quarto de motel, na pousada, sem o consentimento do morador. É a primeira possibilidade. Primeira, diante da ocorrência de flagrante delito, diante do desastre e para prestar socorro. E a segunda possibilidade de se entrar na residência alheia, no domicílio alheio, sem a permissão, sem o consentimento do morador, é atendendo a decisão judicial. Um mandado judicial foi expedido. E aí, nesta circunstância, note que somente é permitido durante o dia. Somente é permitido cumprir mandado judicial que implique entrar na residência alheia, no domicílio alheio. Este mandado só pode ser cumprido durante o dia, e aí, como é que se compreende um dia nessa história? Seria de, digamos, 6 horas da manhã, 18 horas, 5 horas da manhã, às 17, seria algo nesse tipo? Não. O dia aí, segundo jurisprudência já afirmada e também de acordo com o consenso doutrinário, dia compreende luz do sol. Luz do sol. O sol raiou, começa o dia. O sol se pôs, termina o dia. Então, enquanto houver sol, é possível aos agentes do Estado, atendendo, cumprindo mandado judicial, adentrar num imóvel, num domicílio alheio sem consentimento do morador. Mas vamos procurar mais uma aí, observação importante. É possível entrar naquela primeira possibilidade em flagrante delito, desastre, socorro. Socorro e desastre a gente dispensa os comentários porque é bem evidente. Mas o flagrante delito talvez não seja assim tão claro, Vamos entender o que significa flagrante delito, que não se encontra aqui explicado no texto da Constituição, mas se encontra devidamente explicado lá no Código de Processo Penal. Se encontra em flagrante delito aquela pessoa que naquele momento está cometendo o crime. Então chegou ali a polícia, chegou qualquer pessoa do povo e o flagrou no momento do cometimento do delito. Está em flagrante delito, uma das situações. Então, se naquela casa ali alguém percebe que está ocorrendo crime, você está ouvindo os gritos, alguém está sendo espancado, e você invade e encontra ali, o companheiro espancando a companheira, situação muito comum, infelizmente, no nosso Brasil,
esta situação é de flagrante delito. Possibilita a entrada de qualquer pessoa, inclusive das forças policiais, sem o consentimento do morador, em qualquer hora do dia ou da noite. Mas cuidado que o flagrante delito não somente se limita a essa história aí de ser pego no momento que está cometendo o crime. Também se considera flagrante delito quando o agressor, após o cometimento do crime, é perseguido pela polícia, por qualquer do povo, e é pego lá na frente. Após o cometimento do crime, cometeu o crime, agora saiu correndo, foi perseguido, foi pego. Situação de flagrante delito. Então é possível que o indivíduo aí cometa o crime em via pública, perceba a aproximação da polícia e saia disparado e entre em uma casa, que pode ser a casa dele, pode ser até a casa de terceiros, e a polícia vai invadir esse domicílio e vai prender em flagrante o agressor, aquele criminoso que há poucos instantes atrás, ali, poucos minutos, tem acabado de cometer o delito. Uma terceira situação em que se reconhece o flagrante delito é quando o agente criminoso é encontrado logo após o cometimento do crime. Ele não foi pego no momento que está cometendo. Ele não foi perseguido após ter cometido, mas foi encontrado logo após, de posse de objetos ou de alguma situação, como vestígios de sangue, por exemplo, que leve a se crer que foi ele o autor do crime. Então, um exemplo aí prático para a questão de entrar no domicílio, aí as forças policiais, os agentes do Estado teriam que ter fundamentado a suspeita, né? Alguém disse, olha, acabou de ocorrer ali o homicídio, e eu vi, eu presenciei, eu filmei, o agressor entrou naquela casa e está de posse da arma utilizada no homicídio. Aí, se a polícia ali entrar, ou qualquer do povo, né, corajoso aí do povo, entrar e pegar o agressor e realmente encontrar com aquela arma, nós estamos diante de uma outra situação de flagrante delito, pela qual se permite a entrada no domicílio alheio sem o consentimento do morador. Esta foi mais uma informação para você destacar, explicando o que seja o flagrante delito, e vamos para frente, né? Vamos para mais uma observação por nós aqui selecionada. É o seguinte, é em relação justamente a esse flagrante delito, essa entrada da polícia em uma residência, certo? Em um local aí considerado para fins de inviolabilidade como casa. A polícia pode sim entrar e pode prender em flagrante delito quem esteja aí no interior de uma casa, sem que viole esta garantia constitucional aí de proteção à casa, de proteção ao domicílio, ao asilo inviolável do indivíduo. Mas é preciso fundada suspeita. O STF, no julgamento aí de um recurso extraordinário, deixou isso aí patenteado. É preciso que haja fundada suspeita. Suspeita, certo, não é uma mera cogitação. Não é um informe apenas que vai respaldar a atitude da polícia, invadir aí para flagrantear o dono, o morador, a pessoa que se encontra ali naquela casa. É preciso uma suspeita fundada, é preciso indícios robustos de prova de que realmente está ocorrendo ali aquela situação de flagrante. E aí, no momento, né, a polícia não vai poder apresentar essa fundada suspeita à autoridade judicial, porque não dá tempo, mas posteriormente, no transcorrer aí do processo, até mesmo do inquérito, ele deverá apresentar aí essa fundada suspeita. Então, gente, foram basicamente estas as nossas informações acerca desta garantia constitucional à inviolabilidade da casa, né, do domicílio do cidadão, do indivíduo. Eu espero que tenha sido útil aí os seus estudos, espero que tenha sido útil aos seus projetos e espero contar com você, com sua audiência, no nosso próximo encontro daqui a pouco, aqui no canal. Até já!